Bom dia, curadas, para curar. Que o Senhor Jesus esteja presente nessa manhã maravilhosa de domingo, esse Dia dos Pais, que seja um tempo de cura, um tempo de bênção. E eu vim aqui rapidinho, só para a gente poder falar um pouquinho sobre o livro de Esther 3, que fala o plano de Amã para exterminar os judeus. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante deles. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhe dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo para Amã, para que ele percebesse se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Aqui fala que quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ele ficou irado. E aí, Amã, ele era um dos príncipes que era mais honrado pelo rei Xerxes. E ele criou um veredito, uma burocracia real, para que todas as pessoas que o vissem se prostrassem. E Mardoqueu, como a gente já falou, primo de Esther, servo fiel ao Deus vivo, ele fazia o quê? Ele não se curvava. Ele não aceitava um direcionamento que não fosse aquele que estava na palavra do Senhor. Ele não aceitava um direcionamento diferente daquele que ele acreditava, da fé que ele acreditava. E aí a Bíblia começa a falar que esse rei, ele começou a ficar enfurecido pelo posicionamento de Amã, pelo posicionamento de Mardoqueu. Só que eu lendo, eu comecei a orar ao Senhor e falar: Senhor, quantas vezes nós, como servos do Senhor, nós nos prostramos diante de Amã para não ficar feio? Quantas vezes nós, como servos do Senhor, nós aceitamos um direcionamento que não é dos céus para não ficar feio? Quantas vezes a gente deixa de se posicionar com aquilo que a gente acredita para não correr riscos? Riscos talvez de quê? Riscos talvez em casa, na família, no trabalho, para não ficar chato. E hoje, aqui no livro de Esther 3, e vai falando, né? Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo espalhado. Começou a planejar um genocídio, mas esse genocídio não era sobre todo o povo. Esse genocídio era para alcançar quem? Mardoqueu. Que Mardoqueu, ele entrou no orgulho de Amã. Mardoqueu, por ele se posicionar, quem era Mardoqueu na fila do pão para Amã? Amã, ele era um príncipe nomeado e ele começou a se importar com Mardoqueu devido à fidelidade de Mardoqueu com o rei. Às vezes o nosso posicionamento, às vezes a nossa forma de realmente seguir aquilo que a gente acredita vai confrontar pessoas muito mais poderosas que a gente. Mas aqui no capítulo 3 fala sobre um genocídio, pois Mardoqueu não se prostrou ao rei Amã. E mais pra frente a gente vai ver o agir do Senhor nessa história. Mas a mensagem que eu quero deixar para vocês nessa manhã é: qual Amã que a gente tem se prostrado? Em qual Amã que a gente tem negociado os nossos valores? É isso, essa mensagem que eu quero deixar para vocês, que o Espírito Santo de Deus, nesse domingo, ele nos confronte, ele nos mostre, porque é o Espírito Santo do Senhor que convence. Que ele possa nos convencer, nos mostrar, nos confrontar em nome de Jesus. Para que quais são os Amãs que a gente tem se prostrado que não está de acordo com a palavra do Senhor.
Mais pra frente a gente vai entender o porquê desse posicionamento de Mardoqueu e quais foram as consequências de Amã ao mexer com o servo do Senhor. Mas aqui eu quero deixar a reflexão. Mardoqueu não sabia o que viria pela frente. Mardoqueu não sabia qual é a retaliação que ele poderia sofrer. Talvez eu fico pensando nos amigos de Mardoqueu. Mardoqueu, vai dar problema pra gente, Mardoqueu. Tudo bem se você não quiser ajoelhar, porque a Bíblia não fala que precisava ajoelhar. Precisava se prostrar. Prostrar, às vezes você pode abaixar a cabeça. E eu fico tentando imaginar os amigos. Mardoqueu, só abaixa a cabeça. Deus vai entender. Que é isso que a gente faz quando a gente não quer renunciar a alguns Amãs na nossa vida. A gente fala, não, Deus vai entender. É o meu espinho na carne. Eu não sei vocês, mas eu estou sentindo o Senhor neste momento. E eu queria declarar sobre sua vida que todos os Amãs que em muitos momentos fazem você se prostrar, eles vão cair por terra em nome de Jesus, porque o Senhor chamou pessoas, mulheres curadas, mulheres posicionadas, que não vão aceitar nada que não seja contra, que não seja a palavra do Senhor, que não vão aceitar nada que não provém do Senhor. Mardoqueu não sabia se o Senhor ia livrar, se o Senhor ia agir, o que ia acontecer. Ele só sabia que um príncipe poderoso planejava algo sobre sua vida devido a um posicionamento dele. E muitas vezes a gente vai viver em insegurança. A gente vai viver sem saber o dia de amanhã, sem saber o que vai acontecer, qual vai ser a retaliação. E a resposta às vezes não vai vir de um dia para o outro. Mas o Senhor nos chama para um posicionamento. Que o Senhor age, o Senhor faz o sobrenatural, mas com pessoas que estão posicionadas naquilo que Ele escolheu. E é essa palavra que eu quero deixar para você hoje do livro de Esther. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida, todos os dias da sua vida, te dando sabedoria, graça, misericórdia, mansidão, obediência e muita saúde. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ótimos domingos, curadas.